Eu sou a Bruna Harmer. Eu sou a Juliana Bittencourt. E estamos em mais uma edição do nosso 100% podcast. O vídeo de hoje a gente teve a ideia de falar sobre comparações. Então a gente vai trazer esse tema para vocês aqui para falar um pouquinho mais. Tanto eu quanto a Ju temos bastante isso na nossa profissão, das comparações, as pessoas trazerem isso como queixa, né? Eu vejo muito recorrente no consultório, uma coisa que as pessoas trazem demais, de se comparar com o outro. E como nutricionista, muitas vezes eles querem ser como o outro, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas atrapalham bastante isso hoje em dia, porque a gente vê só a parte bonita das pessoas, a gente só vê elas posadas, a gente só vê elas super bem, e a gente acaba achando que isso ali, elas são assim, a gente pode ver, pode ser assim, né? E é só essa parte boa. E a gente traz no nosso DNA o sentimento que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Sempre. Isso já vem. Uhum. Então, assim, inconscientemente tu já se sente comparado com a outra pessoa. Às vezes nem é uma coisa que a pessoa percebe que tá comparando. Outra, redes sociais não é verdadeiro, né? Uhum. Um pouquinho não traz de verdade, mas eu uso filtro no... Eu também. E eu tô com o celular agora provisório, a Ju sabe. E ele não reconhece o rosto. Então eu não consigo usar todos os filtros. Os que eu usava antes não funcionam. E às vezes eu ia usar um e meu rosto ficava preto. Fica aquelas marcas assim que não... Não, o rosto, tipo, ficava preto assim, ele não reconhece o rosto, ficava tipo uma máscara preta assim. Daí eu não conseguia usar. Então eu me obriguei por um período a ficar sem filtro. E não foi fácil. Porque assim, eu saí do treino vermelhíssima. E eu queria botar um filtro pra não parecer pelo menos que eu sou um pimentão. Não dava. Então eu mostrei a realidade pras pessoas por muito tempo. Mas sabe que eu não... Eu uso filtro, mas em alguns momentos eu não usava. E eu percebi que eu recebi um feedback de algumas pessoas falando o como elas gostavam disso. De tu aparecer naturalmente pras pessoas. Porque daí elas falaram assim, eu gosto de ver tu mostrar o dia a dia, a realidade, o rosto mesmo, mostrando que nem sempre tá maquiada, nem sempre tu tá de filtro e que a gente também tem espinha, também tem olheira, também tem mancha, também fica pimentão depois do treino. Então, assim, as pessoas, elas se reconhecem. Eu acho que isso falta hoje em dia. As pessoas se reconhecerem no outro. E a rede social, como mostra só a parte bonita, você não tem um reconhecimento. E além do físico, assim, eu percebo das redes sociais que eu faço atendimento, né? A pessoa tá ali comigo, se abre, fala que o casamento não tá legal e que estão a ponto de se separar, por exemplo. São casos, tá? Não é todos. Sim, gente. não é generalizado. Não. Sai dali e posta uma foto com o marido ou com a esposa, fazendo juras de amor. E então, assim, nem tudo que se vê na internet é real, sabe? E a gente não pode usar como exemplo de vida o que está sendo postado na internet. Como régua, né? Não dá, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Organismo, eu não posso me comparar com o organismo de uma pessoa de um biotipo magro. Ou de um tipo diferente, Eu né? tenho o meu organismo inflamado, né? Pelas várias questões. Sim, a gente tem um quadro inflamatório Muito grande, assim, né? Eu não posso me comparar com a minha amiga que faz o treino na academia comigo. Claro. Que graças a Deus não é inflamada. Então, assim, eu não posso esperar que o meu resultado será igual dela, porque não vai ser igual dela. Mesmo que assim como a tua genética não é igual a dela e na verdade a gente vê pela nutrição mesmo assim, eu posso pegar irmãos que têm o DNA mais parecido, gêmeos. Exatamente. Eles podem fazer a mesma coisa, o mesmo treino. Às vezes por um pensamento diferente, por um comportamento diferente, por um hábito diferente, por uma crença diferente, o resultado vai ser diferente. Você falou dessa questão dos relacionamentos, eu trabalho com a internet há muitos anos, até comentei com a Ju, eu nem sei quanto tempo, mas eu achava que eram 7, mas acho que já vão fazer 9 anos que eu tô trabalhando com a internet. Então, assim, eu tenho muito contato disso, e eu tenho muitas amigas que a gente, é até engraçado, porque a gente faz os vídeos igual, eu tô usando uma calça de moletom aqui por baixo, por quê? Porque eu não preciso estar arrumada daqui pra baixo, então a gente sempre só se arruma daqui pra cima, e a gente só se vê daqui pra cima. E nas gravações dos vídeos do YouTube, a gente sempre se via pra cima. Eu tenho um grupo de conhecidos que a gente fez era hoje, eu tô tentando lembrar qual que era a oficina de youtubers, essa era o nome. E a gente se reuniu em São Paulo. Então foram youtubers selecionados do Brasil inteiro que a gente foi pra São Paulo, se reuniu em uma casa e nós ficamos uma semana lá gravando, foi super legal.
E foi uma troca incrível, tipo, pessoas que faziam o que a gente fazia. E engraçadíssimo como todas as meninas tinham muito mais quadril do que eu imaginava. Porque eu já só via daqui pra cima. Então tu achava que elas tinham um tipo de corpo, e quando a gente viu elas de corpo inteiro, e que a gente percebeu como elas eram diferentes. A gente, e foi bom de ter conexões de conhecimento, tipo, nossa, não é só o meu quadril que é grande, o teu também, sabe? Então, assim, óbvio que a gente não trouxe isso assim à tona, mas eu percebi que todas elas se reconectaram por isso. E a gente vê como uma pose diferente, se mostram diferentes. Muito os ângulos, né? Os ângulos. Eu trabalho com a internet há muito tempo, fazia muitas fotos. Muita gente via pra mim e falava assim, nossa, tu parece mais alta no Instagram e tal. E realmente eu aparento ser mais alta. Eu sou bem baixinha no dia a dia, no normal. Mas é por causa do ângulo da foto. Então a gente vê como assim, nem sempre era o que eu tava querendo mostrar. Mas às vezes a foto, vamos tirar mais de baixo, enfim, mostrava que eu era mais alta. E que na verdade eu não sou. Então, às vezes, não era nem de propósito, mas a gente mostra uma coisa diferente na internet. Já teve quantas vezes, até a Ju é testemunha, que uma vez eu tava fazendo um café aqui, fiz um story e a Ju percebeu que eu não tava bem naquele dia. Mas eu fiz um story feliz, tranquila, fazendo um café, só que eu não tava bem por dentro. Mas eu não ia no Instagram falar assim, ai gente, hoje eu acordei mal, tô péssima hoje, é isso aí. Não, eu tô muito ruim. Então, porque eu acho que, inclusive, meu trabalho como influencer ou até como criadora de conteúdo, passar coisas boas para as pessoas. Eu nunca tenho a intenção de também. passar uma coisa Quando negativa. Quando eu não tô bem, eu não consigo postar nada, porque eu sinto que eu passo a energia. Eu não vou conseguir. Primeiro que eu não vou conseguir fingir. Meus clientes e amigos sabem que a minha expressão é visível, assim, quando eu não tô bem. Uhum. E eu procuro trazer paz ou sentimento bom, de segurança que tá tudo bem. Então, se eu tô desesperada e fizer um vídeo, eu acho que eu vou incomodar muita gente. Então, eu prefiro ficar quietinha e esperar melhorar. Sim. Que, graças a Deus, uma coisa que a gente tem que sempre pensar que tudo passa. Pode ser o bom, pode ser o ruim, passa. Então, assim, tá com dor, tá difícil, vai passar. Amanhã é um novo dia. E se a gente manter esse pensamento que é só um momento, uma fase, automaticamente as coisas boas vão fluindo para que amanhã realmente seja um novo dia e seja melhor do que está sendo nesse momento. Exatamente. Eu sorri porque eu lembrei de um provérbio. Um provérbio não, é uma parábola, tipo um conto, assim, né? Que fala que um rei queria muito gravar no anel dele a melhor frase do mundo. E ele fez uma competição entre ourives no reino, e era para eles fazerem um anel e gravar dentro a melhor frase do mundo. E teve um que foi vencedor, e ele ganhou esse anel, colocou no dedo, e o anel dizia, tudo passa. Ah, que legal. Daí ele falou que estava num momento muito feliz, muito bom. E daí ele tirou e leu, tudo passa. Por quê? Você tá feliz, tá num momento bom, para você se agarrar a esse momento, porque ele vai passar. Então você tem que ficar feliz nesse momento também. De aproveitar, para você valorizar essa tua felicidade. Exato. E depois continuou o conto, eu não lembro 100%, mas aconteceu alguma guerra ali, e ele ficou sozinho, ele perdeu todo mundo, ele ficou sozinho, e ele estava perdido atrás de uma árvore, e o pessoal do outro reino correndo atrás dele, e querendo matar ele tirou o anel e olhou e leu, tudo passa. E daí nisso ele se ajoelhou na árvore e ficou ali, e o pessoal passou, literalmente, e ele se salvou. Até eu acho que é uma história meio real, assim. Então, tipo, tudo passa realmente, as coisas boas passam e as coisas ruins também. Então, às vezes é só você aguentar mais um pouquinho. A gente tem que se manter forte e fé, né? Sempre na fé. Porque imagina se todas as situações difíceis que a gente vive, porque a gente tá na Terra, é para evoluir. Senão a gente tava tudo anjinho lá no céu. É verdade. Só aproveitando Jesus. E a vida é uma aventura. Então assim, muito. Então assim, mesmo que esteja ruim, mesmo que esteja difícil, sempre focar na fé em Deus e que vai melhorar, né? O importante é a gente sempre ter saúde, sempre... mas esse negócio de ser positivo que é forçado, não é forçado. Forçado é tu tá morrendo e dizer que tá tudo bem. Isso é forçado. Ou tu tá doente e falar que tu tá super bem, sendo que não tá, né? Mas lembrar das coisas boas que podem acontecer depois dessa tormenta que tu tá passando é muito importante. Até pra tua mente, teu corpo entender que tu vai superar aquilo ali. Porque quanto mais tu entrar naquele sentimento de desespero, mais desesperada tu vai ficar. E até eu acho que assim, é muito importante a gente sempre pensar o que a gente pode tirar disso.
o aprendizado, né? Que lição que a gente pode tirar disso? Sabe? A gente tava falando sobre produzir conteúdo, sobre falar coisas quando você não tá se sentindo bem. Eu lembro que eu tive 2 perdas de animaizinhos enquanto eu tava... Eu também treino um trabalho com uma SMR, né? Então eu também faço vídeos dando conselhos para as pessoas, tentando tirar elas da crise de ansiedade, tentando acalmar. E eu tenho um quadro que chama Te Aconselhando, então eu só sento na câmera e eu falo sobre coisas para as pessoas, inclusive esse provérbio eu falei em um vídeo, por isso que eu lembrei agora. E eu passei por 2 momentos que eu tinha que gravar um vídeo naquele dia e eu tinha perdido um animalzinho, aconteceu 2 vezes. E eu tava muito mal, obviamente, né? Eu tava passando por um momento muito difícil, eu chorava muito, mas alguma coisa me disse assim, ó, vá fazer o vídeo sobre isso então. Então, sempre que eu passo por uma situação difícil, eu ainda uso isso pra gravar um vídeo. E até hoje eu recebo comentários de pessoas, eu fiz vídeo sobre luto daí, nos 2 casos. E eu recebo até hoje comentários de pessoas falando que perderam alguém, ou perderam um animalzinho, ou passaram por um processo difícil. E aquele vídeo ajudou elas a ver uma parte boa. Porque daí no vídeo eu lembro que eu sentei, eu falei que por mais que aquilo doesse, ainda o que me confortava eram todos os momentos bons que eu vivi com eles. Tu falou do luto, eu me recordei agora de uma situação que aconteceu recentemente. Eu tenho muito receio de perder, né? De perder de alguém que eu amo muito morrer. E sempre que eu ia visitar minha avó, eu pensava, ai meu Deus, ela já tá tão velhinha. Ai meu Deus, sempre voltava para casa com Ruim. Sempre com a sensação de que eu queria segurar ela o máximo de tempo possível aqui pertinho de mim. E aí eu fiz uma constelação no meu curso de constelação e eu pedi pra gente constelar a minha revolta com a morte. Por que que eu não aceito a morte? Por que que eu não entendo a morte? Sendo que desde pequena eu... Teve contato com isso. Contato com a morte, contato com Deus e entender que é como diz a minha mãe, a lei da vida, né? Não tem... É a única certeza que a gente tem. E eu tinha pânico se tivesse almoçando na mesa e alguém falasse sobre morte, eu levantava. Sério? Assim, era muito pesado pra mim, assim. Daí eu constelei a morte. De não entender a morte, de não aceitar a morte. Depois que eu constelei, eu fiquei 15 dias muito estranha. Muito estranha. Muito estranha. E fui visitar minha avó depois disso. Sabe qual foi o sentimento que eu tive? E depois que eu tomei consciência que era cura, eu cheguei na avó e falei, meu Deus, como Deus é bom pra mim, eu tô podendo aproveitar a minha avó. E eu falei, curou. Até tô toda arrepiada aqui contando isso, porque olha só, nossa, tô muito arrepiada. Até então, todas as vezes que eu ia ver a avó, eu voltava com dor no coração de que um dia eu podia perder ela, porque é um fato da vida, a morte. E dessas vezes que eu fui agora, eu olho pra ela e falo, meu Deus, que delícia, eu tô tendo a oportunidade de ter minha avó 89 anos comigo. Olha que dádiva, olha que presente que Deus me deu. Então, percebe como mudou a minha... Sim, e é porque e eu saí de lá com uma leveza deliciosa de gratidão. Foi uma cura. Não, é que tu me falou isso e é uma coisa muito forte pra mim também. Meu avô tem 84. E a gente acaba... Eu perdi a voz, assim, ao longo da vida. Eu perdi minha primeira avó muito cedo, eu tinha 5. Então, a morte sempre foi uma coisa que eu tentei entender, né? E não faz muito tempo, mas eu já vejo ele como gratidão do período que eu posso passar com ele. Eu não vi. Tipo assim, ó, eu já me pego hoje vendo ele fazer alguma coisa e eu falo assim, ó, um dia eu vou sentir saudade disso. Só que não triste. Feliz por estar vivendo isso ainda, entendeu? Eu tinha um pavor, eu saía de lá da casa dela chorando. Olha só. Era bem difícil. Mas que bom que você fez essa cura. Muito, muito importante até pra eu poder falar hoje sobre isso aqui. Porque eu jamais conseguiria falar sobre morte pra alguém. É uma coisa que eu falo bastante nos vídeos do Te Aconselhando e eu vejo que ajuda muitas pessoas a conseguir lidar com isso, a tentar lidar com isso. Oiê, aqui é a Bruna, tô falando no nome da Bruna e da Juliana, porque a gente teve uma inspiração no meio desse vídeo e ele acabou virando o nosso vídeo sobre fé, que vocês viram na semana passada. Mas, como esse vídeo de comparação ficou muito bom, a gente manteve ele assim como parte 1, então aguardem que a gente vai gravar a parte 2 com mais conteúdo incrível pra vocês. Espero muito que tenham gostado, um super beijo, até mais, tchau!